Acontecer. Hoje o EtoriCast vem um pouquinho diferente. A gente vai falar de uma atividade que vem ganhando muita importância, uma abrangência cada vez maior na pecuária, mas vive um momento muito desafiador, conforme nosso convidado mesmo disse, né? Que é a ovinocultura. E para falar sobre esse tema tão importante no Brasil, veio o Vermeio, né? Mais conhecido como Vermeio, o Fábio Moro, que tem aí. Ele não aparenta ter tanta idade assim, mas tem mais de 25 anos de estrada já. São exatamente 27 anos já, cara. E a gente vê os carros dele indo para lá e para cá entregando, né, A os animais. gente, a gente movimenta, né? É um prazer, Felipe. O prazer estar aqui. Eu assisto todos os teus cortes. E quando dá na íntegra, a gente assiste, porque nós somos muito corridos, igual você já falou na apresentação. Mas estamos aí batalhando, colhendo experiência, né? Que é sempre bom para poder não errar nas próximas. E tentando fomentar uma cadeia que, é igual você falou, é um momento difícil porque nós produzimos um animal ruminante de pequeno porte e que o transporte dele custa a mesma coisa que você transportar os grandes animais, né? Então é um entrave para nós na cadeia, é logística, né? O resto a gente, como técnico, como profissional, a gente consegue, já com a experiência que tem, já sanar os problemas que aparentam ter, mas que são da cadeia, normal. E, pessoal, é até engraçado porque esse podcast aqui, esse episódio surgiu de uma dúvida minha, né? Sim, Que sim. eu falei, eu adquiri um animal, né? E eu falei assim, vou mandar para o especialista, para ele ver o que ele acha. E aí surgiu a ideia da gente fazer. Vermelho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Sim, né? E também da raça que você cria. tá, Por que essa raça, né? tá. O Felipe, nós estamos num país continental, né? Então, em 99, eu decidi criar, por um incentivo de um amigo. Eu voltei dos Estados Unidos, não tinha muita colocação no mercado, pai e avô com saúde na questão pecuária, nossa família de origem da pecuária, né? Eu tinha ideias novas, perdão, e aí batia de frente, né? Você traz de um país de fora ideias novas, aquela questão da tradição é complicada, né? E da década de 90 não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje, né? Aham. A gente não consegue provar o que fala, né, naquela época, né? Então, eu ganhei um rebanho do meu avô e comecei a produzir o cordeiro, que na época estava começando a história do cordeiro paulista, né? De você fazer um cordeiro precoce, quase que monogasto, terminado em confinamento, que antes tudo era feito a campo, por ser ruminante e não mensuravam a produtividade dele, né? Quando começaram a mensurar, descobriram que você podia abater o animal aos 4, 5 meses de vida, logicamente, atendendo todos os preceitos, né? Que é sanidade, nutrição e genética, né? E aí comecei, dentro de 2 anos, já descobri que precisava o que eu enxerguei nos Estados Unidos, que é uma padronização no produto, que é difícil de você ter, porque os rebanhos eram todos cruzados. E eu experimentei o Texo, para encurtar um pouco a conversa, experimentei o Texo, e ele me fez logo no meio sangue, num rebanho heterogêneo, como de todos na época, e hoje, até hoje, nós temos ovelhas cruzadas nas fazendas, né? E ele fez isso aí, ele passou no meio sangue a característica dele, como as raças europeias, raças sintéticas fazem em cima da vaca Nelore, né? Você enxerga o touro no cordeiro. Sendo assim, nós tínhamos um sistema de produção na fazenda do meu avô aqui em Regente Feijó, que já era semi-intensivo, né? Semi-confinamento, e eu já tinha alguma coisa de nutrição na fazenda, comecei a experimentar e vi que ele respondeu muito bem. Então, comecei a testar ele, e aí a coisa foi andando na segunda geração, terceira, e foi passando cada vez mais as características determinantes para mim estar até hoje, que uma das coisas que fiquei impressionado que a raça, por ser europeia e altamente exigente a nutrição, ela ia muito bem na braquiária. E Legal. aí, o que que os clientes da gente tem? 99% trabalham com braquiária, por causa do nosso tipo de clima, né? Podemos Sim. trabalhar com gramas, gramíneas, mas isso já exige um pouco mais de cuidado, de custo, né? E como não é a atividade principal da maioria das pessoas a ovinocultura, ao longo dos anos fui percebendo que esse animal seria um CBT, digamos assim, Aham. com injeção eletrônica, que nós nunca vimos, né? Aham. Então, é um animal que anda bem, cruza bem, precoce, e, logicamente, quando você tem características determinantes, você já se satisfaz na compra de um reprodutor, você coloca numa ovelha que vale R$ 10, sem, só jogando número na mesa para você entender, de repente nasce um produto que você já julga valer 100, né? Sim. Pelas características que foi absorvido. Então, estou até hoje, já descobri as linhagens determinantes para cada região que eu atuo e estamos aí. Legal, legal. E você começou já produzindo cordeiro para o corte. O problema que eu tive lá atrás é o mesmo problema que estão tendo hoje, sabe? A cadeia meio que
que lógico que tem universidades profissionais, tem associações, estou trabalhando em pró, mas o que eu falo, na época nós tínhamos limitância em termos, foi o que eu mudei da chave de produzir cordeiro para genética, foi que eu produzia já por ter a chance de ter tido um rebanho maior, eu já produzia um certo volume, e como a produção do ovino é sazonal, a gente chegava fim do ano, que era a época que só. Hoje a gente tem consumo do vinho 12 meses no ano, mas na época específica era o fim do ano, né? Parei de dar de presente, que a família usava o rebanho para presentear, e entrei no mercado formal. E chegou um ponto que eu tinha 600 cordeiros prontos e não tinha para quem vender. E por quê? O Brasil inteiro estava com cordeiro para vender, fora a carne que entrava de fora, importada legalmente, que Aham. aí já preenchia as gôndolas de mercado quando tinha. Então você não. Eu, querendo praticar o mercado formal, comecei a ficar meio deslocado. Saindo desses 600 cordeiros, eu decidi por, em vez de fazer volume, fazer qualidade. Eu já tinha testado essa questão dessas raças e fui ajudar as pessoas a produzirem o cordeiro paulista, que na ocasião estava indo muito bem. O grande problema são a indústria, né? Que ela não sobrevive com pouco produto, né? Tem os custos, e aí está até hoje nesse gargalo, né? Eu falo nas minhas palestras assim, se você já viu algum frigorífico se sustentar de boi com 60 boi morto, as pessoas falam, mas por que 60 boi morto? Porque 60 boi morto significa 1.000 cordeiros abatidos, são 18 mil quilos de carne in natura. E nós não temos 1.000 por dia, quanto mais no mês em algumas regiões do país. E Aham. para concentrar uma qualidade em cima de 1.000 cabeças também é muito difícil. Então, a coisa está muito distante da realidade, da gente trabalhar em prol do pequeno abatedor ou de uma forma que hoje, que é o que acontece, de pegar carona no abate de outras espécies na mesma indústria, né? Isso é possível. Isso já existe, mas as indústrias não compram, não, elas terceirizam o abate. Entendi. Então, fiquei meio, forçadamente a gente colocou mais um integrante na cadeia, que é o intermediador, aquele comprador que vai pegar no produtor e vai pagar o abate na indústria e explorar o mercado final, que é a venda da carne, da proteína. O próprio produtor ele pode então abater no frigorífico, né, de Sim, gado normal, e ele pode comercializar ou não? sim. O que acontece assim, você terceiriza o abate, né? Você liga, por exemplo, vamos citar o frigorífico da Gorete em São Manuel. Liga lá, ela tem um preço X, você escala teu produto, ela vai falar, tal dia você chega com ele, no outro dia abate, e ela vai te dar uma nota de prestação de serviço. Aí cabe a você, tanto comercializar essa carcaça para um terceiro, ou para pagar para processar os cortes no teu nome, aí já demanda você abrir uma empresa de distribuição ou de venda, né, no caso. E sim, você pode fazer isso, é o que muitos fazem. E Aham. é onde não deu padronização na cadeia, né? Porque um dia o A está comprando, outro dia o B, outro dia o A sair do mercado porque não deu certo. Então você não tem uma segurança para você produzir e ter certeza que você vai ter a liquidez. E quando você está sozinho no mercado, você vira, como diz o Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal está em cima, né? Ele Sim. vai ser oportunista em comprar em preço, né? Você não atinge o preço final da mercadoria condizente à qualidade que você produz. Essa é a dificuldade que eu, como presidente de associação, estou dentro do Mato Grosso do Sul e como eu, produtor de reprodutor, não consigo agregar valor nos meus produtos, nos meus reprodutores há alguns anos, porque o meu mercado ainda assim é daquele consumidor que compra genética para fazer um bom produto para consumo interno da propriedade. Grandes produtores, grandes agropecuárias, né, lavoureiros que gostam do consumo da carne. Então, muitas das vezes a gente enxerga um ponto final na cadeia e a gente tenta recomeçar de novo. Entendi. É complicado, né? Você já, né, com mais de 25 anos criando, qual foi o maior erro que você cometeu e a decisão que mais deu resultado? Qual foi dentro Tá. toda essa trajetória? O erro é assim, certas horas as pessoas falam, o que eu falo assim, para de inventar, porque a gente não tinha profissionais, né, suficiente no mercado para nos ensinar, principalmente que nós estamos num país continental, eu sempre falo isso, nós temos clima, solo em diferentes locais que você precisaria desses técnicos entender de tudo. Isso como não é uma cadeia formal, é uma cadeia que gera tanta receita para estar os grandes técnicos ali, se beneficiando do resultado das experiências, dos trabalhos. Então, dei a cara a tapa várias vezes, perdi alguns números volumosos em dinheiro por tentar dietas diferentes ou acelerar a produção, né? A gente conviveu muito com a clostridiose, que a bovinocultura já tinha noção. Quanto mais você aproxima o ovino do coxo, mais estresse você dá nele, mais problema sanitário você traz. Então, tudo que eu sei hoje, eu devo ao meu erro. Então, foi um prejuízo muito grande financeiro.
que nenhuma faculdade custa tão caro, mas que hoje ninguém me tira esse conhecimento. Então, Aham. o erro foi benéfico, foi positivo, mas custou muito. Gerou como diz, alguns anos da minha vida de prejuízo. Por outro lado, essa bagagem positiva que me trouxe e eu conseguindo enxergar de forma incisiva do que um animal faz em cima de alguns rebanhos, me trouxe também essa vantagem que hoje, como você me ligou, eu consigo numa foto do animal ou num relato de 10 segundos sanar seu problema. Então, assim, o erro e o acerto foi muito quase que igual, né? O Aham. acerto foi na raça, que hoje eu não nego que tenha raças iguais ou melhores de alguma forma, mas são as regiões que a gente atua, que a minha eu defendo muito ela, e outras tantas também. Eu sou apaixonado por vinicultura, eu sei de benefício. Raça é ferramenta, né, Felipe? Aham. Ah, muito legal. É até interessante você falar né, eu te mandei a foto e tal, e você deu um relato assim bem teórico, bem técnico, né, É, e prático, né? E eu lembrei agora uma curiosidade. Ele engordou muito rápido do tempo que eu peguei. Foi o que você falou. Ah, ele deve ter 3, 4 meses. Foi isso, né? sim. E o bicho está engordando muito, sabe? A gente achou assim, pô, será que ele tá com algum problema? Porque ele tá É, só sabe, e até sabe, crescendo. sabe o que que é engraçado, Felipe? A bagagem que a gente pegou, a hora que eu bato o olho numa coisa, é igual aquele retirante de leite que chama a vaca por nome e Aham. sabe que você olha assim e fala, mas como é que enxerga? É tudo igualzinho, né? Aham. Então a gente com tanto erro, tanto volume de animais que a gente mexe, a gente conseguiu ter esse diferencial. E isso se tornou um diferencial de mercado na minha comercialização. Hoje o mais barato da história para a pessoa comprar é o meu reprodutor, porque ele compra com uma assistência técnica gratuita pós-venda que é quase impossível de achar no mercado, Sim, naquele ambiente que eu vivo, que eu vendo, o que eu tenho salvado principalmente agora, nós passamos essa crise da vacina, né? sim. Então a clostridiose é muito presente. A clostridiose, na ovinocultura, o nome dela é cobra. Sabe o que é Aham. cobra? O peão Sim. liga para o patrão e fala, ó, a cobra pegou o carneiro. Na É. verdade, é a clostridia, a morte súbita, né? Ela incha da mesma forma. As características são similares à intoxicação de uma picada, né? Então a gente dá risada hoje nisso aí, mas por muitos anos a cobra foi a vilã da É. ovinocultura e nem sequer, acho que nem 5, 10% do que é relatado como cobra é de fato o animal em si, né? Ela paga o pato, né? Paga o pato. E deixa eu te perguntar, você é bem direto. Criar cordeiro dá dinheiro Cara, hoje? o brasileiro tem mania da conta do papel, né? Então eu tenho que ser realista. Na conta do papel, ele é muito superior à bovinocultura, porque a partir da conversão alimentar, come a mesma coisa, o custo é o mesmo de comida, Aham. e quando você tem conversão melhor, é a mesma coisa você andar numa caminhonete V8 ou numa 4 cilindros. Você tem o benefício dela ser grande na V8 e da 4 cilindros o benefício do consumo ser melhor de combustível. Você tem que ver o que você quer. A alvinocultura é isso. Você tem um benefício da conversão alimentar, uma aceleração no ganho, né, uma precocidade fenomenal, e você, como o ciclo é muito rápido, você consegue direcionar para o que você quer muito rápido. Então, você atinge uma meta mais cedo. Aham. Se você tiver parceiro de consumo, ou seja, você tiver a pessoa que te compra, um preço que te atende, que paga as tuas contas, que muitos hoje estão tendo esse benefício, porque foi atrás de um parceiro e começou. Agora, o grande problema, não estendendo muito, o grande problema é o seguinte, é você ter os parceiros que vão enxergar isso também e não vão te fornecer mais o cordeiro. Então, você tem que ser produtor. Aham. O que tem acontecido é as pessoas comprarem grandes volumes de cordeiro dos extremos, onde tem mais volume de ovelha, que são os cordeiros do Nordeste e do Sul, e terminarem no coxo, ser um confinador. Mas é tão rápido esse ciclo que o produtor não precisaria dele. Então, você ser produtor de ovelha e terminar teu cordeiro é um baita de um negócio. Aham. Porque hoje, na escassez de matrizes que está o mercado, você produzir o cordeiro na hora da desmama e a sua fêmea valer o dobro da carne, que é o que está acontecendo, é melhor ainda. Então, nós Entendi. estamos passando uma fase muito positiva. Aí, tudo que tem positivo tem o contraponto negativo. Nós estamos sem volume de ovelhas adaptadas, porque acabaram com os rebanhos que eram adaptados local. Chegava um produtor, resolveu criar cordeiro, ia naquele rebanho, enxergava aquele rebanho cruzado, achava que era feio. E o feio era o sucesso da criação. Era o Aham. animal que estava. A natureza formou ele para aquele ambiente. Sim, Se ele não investiu em genética, pelo menos ele deu tempo para que o rebanho ficasse rústico. sim. As pessoas tiravam aquilo lá como aquilo lá fosse o problema e não era.
e aí traziam genética de fora e hoje estão pagando o preço dos rebanhos serem muito sensíveis à verminose, a doenças, e isso nada mais é que estresse de transporte, de clima, de Sim. solo, de comida, né? Que eles não estudam o que estão fazendo. E deixa eu te perguntar, quando você fala de ciclo, explica para mim como é que é esse Tá, ciclo, desde o isso aí a nascimento até o gente, abate. tá, a gestação da ovelha, quando nós vamos pro suíno, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, do ovino, 4 meses, 4 semanas, 4 dias, arredonda 5 meses. Aham. Então essa é a conta que se faz. E o cordeiro, ele com o processo sanitário, vacinas, nutrição também em dia e genética, você consegue já terminar ele até no pé da mãe, amamentando, com 90, 100 dias, ele tem ganhos expressivos. Caramba. Hoje tem confinamentos aí ganhando 400, 500 gramas dia, tá? Até você fala um animal de 15, 20 quilos, ganha isso aí, ganha, sabe? Mas, é o que eu tô falando, a pessoa vê esses números e já entra no mercado. Aham. Então, mas vamos arredondar em números. Então, hoje, para ser uma média, para você ter benefício, 5 meses de gestação, mais 6 meses de média, você está com esse produto pronto para a indústria frigorífica, tá? 6 meses de vida também, você tem a puberdade das fêmeas. E se você está acelerando o ganho dela junto com os machos, que a maioria faz, você já começa a ter os primeiros ciclos estrais, que são os cios, e já pode reproduzir num peso acima de 40, 45 quilos já. Com 6 meses de Sim, idade? já começa a ciclar. Não Caramba. significa que você tem que fazer. Então, existem as culturas antigas que não são embasadas teoricamente em nada, em sim em cultura local, em termos de, igual nós temos uma seca prolongada, que a nossa seca é seca mesmo, né? A seca que é chamada de tempo seco no Rio Grande do Sul é a época das melhores pastagens, Aham. né, as pastagens de inverno, por causa de clima. Então, nós temos que determinar o que nós vamos produzir em cada região, né? Então, você tem regiões que você pode atender, você pode enxertar já essa cordeira bem cedo, que você vai ter resultado positivo. Aí a pessoa ouve falar nisso aí e vai numa região que não tem comida nenhuma, campo, e tenta fazer isso. Você Sim. perde tanto o cordeiro quanto a borrega, a cordeira, né? Desculpa te interromper. Esse ganho de peso, 500 gramas de é a pasto ou Esse tem sistema de de confinamento. confinamento? Eu não gosto desse sistema, e eu falo, eu sou muito incisivo nisso. Uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você produzir uma carne de qualidade. Maciez é obrigação da idade do animal te entregar. Desde que você vai bater um animal pronto, dentro dos parâmetros de peso, de acabamento, isso é obrigação da espécie te entregar essa maciez. Então não é o confinamento que está te entregando maciez. Isso é raça, genética e manejo, tá? E sabor de carne, aquele sabor que você tem a campo, que a gente, você nos podcasts, todo dia você vê falando em questão de qualidade. Hoje o marmoreio que está presente nas coisas, você vê muita diferença na questão do sabor do cordeiro em confinamento. Então ele ganha muito, mas ele perde muito em questão de sabor. Entendi. Porque a maciez, não adianta falar que é o confinamento. Não, a maciez é da espécie. Aham. Você come da ponta do rabo ao pescoço, mesma qualidade de carne, né? Só que estão transformando muito essa carne que foi o chamariz da cadeia em alguma coisa que está freando o processo de engrandecimento da venda de cordeiro. Assim, só para eu então resumir, o animal emprenhou, em Sim, 5 meses ele deu um ou dois, ou e dois, algumas vezes três, né? Mas na depende na média, média. na média você acha que é o quê? Dois? Então, se falar em números, o sucesso nosso está em tentar chegar em 3 partos a cada 2 anos. Dar um intervalo para a ovelha se restabelecer no score corporal, fisiologicamente, e pegar a cria de novo. Muita gente aposta nesses desafios da ovelha tá amamentando e já querer enxertar de novo, mas isso é quem tem comida presente e talvez não faça conta, porque Aham. se a gente entrar em dados e números aqui, quanto mais gasto com a ovelha você tem, menos lucro lá na frente você tem. Aí nós temos os problemas de mortalidade, que a cadeia é normal de você aceitar um índice de 5 a 10% de mortalidade no nascimento, às vezes até mais. Mas como a natureza ela é bem justa, ela te dá os gêmeos e é uma compensação, um desfrute acima de 90% seria o ideal também, né? E aí temos aqueles problemas de como qualquer espécie tem, de amamentação. Então você chegando de cada 100 ovelhas, você chegando com 80 produtos prontos, já é um sucesso. Aham. Você teria que ser mais. Logicamente, país desenvolvido, mas é o que eu estou falando, nós bagunçamos o baralho, sem embasamento nenhum, em modismo de raça, em modismo de algum criador em potencial, que eu chamo de investidor, não criador, transformou algumas micro-regiões e causou muitos traumas nesse processo, entendeu? Eu vou até contar um relato para você.
Quando eu comecei a vender reprodutor, tinha gente que chegava em mim e falava, Vermelho, eu não vou comprar reprodutor esse ano porque eu tirei esse ano reprodutor de tanto que pariu ano passado minhas ovelhas. E muita gente falava, ovelha para igual rato, né? Você compra 10, dá uma, você tem 50. E hoje é o contrário. Hoje, se você não implantar tecnologia de reprodução, dificilmente você passa de 80% de prenhez numa estação de monta. Por Entendi. quê? Você está com o rebanho quase todo em estresse por causa da troca de ambiente, de raças com relógio biológico recente na importação, doenças que vieram na importação, que desenvolveram ou não tiveram resistência suficiente para esse animal. Então, nós temos muita, por causa de clima, muita absorção embrionária, você tem muito aborto intestinal. Quando você aproxima esses animais muito do coxo, você tem a leptospirose de forma involuntária, você não enxerga. Aham. E aí, a hora que você vê, você já perdeu uma grande parte da porcentagem de produção daquele ano. Isso está dando em equino, está dando em bovino. Então, tudo que você acelera, você tem o ônus e o bônus, Sim. né? O ônus é ninguém te alerta, porque querem vender só a solução, né? Agora, o bônus é número de papel. Aí cada um vai conseguir chegar naquele número conforme tua capacidade. Entendi. Tocando já nesse assunto de sanidade, tem alguma vacina obrigatória? Sim, Tem. não é obrigatória por lei, mas deveria ser quase que uma conversa entre todos, uma obrigação quase que moral, a clostridiose. Por causa disso que eu estou sempre dizendo, né? Nós estamos trocando muito rebanho, movimentando muito, e o estresse gera clostridiose, o ambiente, essa parte de limpeza também, né? A parte de grãos, né? Tudo que tem matéria orgânica, né? Feno, que se trabalha muito, silagem. E o animal, o sistema de pastoreio da própria espécie é muito rasteiro, né, no chão. Ela come muito próximo ao solo, então ela absorve mais esses esporão da Clostridium do que as outras espécies, né? A leptospirose está vindo aí como vilão e quase ninguém sabia disso. Uma doença respiratória, pasteurella, que nós não temos nem vacina para ovino, mas eu acho que talvez seja a espécie que mais tem usado proporcionalmente essa vacina que é de suíno, que a gente Aham. e tem salvado bastante rebanho devido a importações, devido ao sistema imunológico desse animal sempre está agredido por estresse. É o que eu falo, quando você muda um pouco o foco do relógio biológico do animal, da herdabilidade que ele tem de manejo, você está sempre causando um estresse. E aí que eu falo, aí os projetos começam a não dar certo em curto prazo, que era a esperança dos investidores, por causa disso. Você não tem aquela base de resistência mais. Quando você vai comprar um rebanho feinho, que eu falo, ou sem raça definida, em vez de você dar valor naquilo, aquilo lá você descarta e vai comprar um animal com característica racial de uma raça que você deseja. Você Sim. está dando um tiro no pé, entendeu? E sobre a clostridiose, né? Você falou, é a mesma do É mesmo a bovino. do bovino. Então, o problema que foi enfrentado agora, recente, vocês também enfrentaram. E muito. E acelerou mais as mortalidades. Eu estou tendo, vários clientes estão tendo, e acentua mais os sintomas, sabe? Esses dias, alguns clientes, por coincidência, o que é legal da ovinocultura, por ser sazonal a produção, o cio ela ser sazonal, ela ser muito ligada a fotoperíodo, né? Para você ter cio ou não ter cio, ou mesmo as raças europeias, por mais que estão há 50 anos aqui, você tem essa questão da herdabilidade, o relógio biológico, né? Ser uma época do ano que você não causa mutação tão cedo em rebanhos se Aham. você não selecionar indivíduos com aquela característica, né? E a maioria dos criadores tem medo disso aí, e aí aquela ovelha que pagou 10, 15, 20 mil, ela abortou, ela te trouxe doença e você mantém no rebanho, né? Aham. Então as vacinas é a mesma do gado. Você tem a clostridiose, você tem a pasteurella, você tem o tétano, né? A leptospirose, a raiva. E muitas vezes os laboratórios não incentivam ou não colocam no rótulo, que custa uma fortuna para você rotular em outra espécie o mesmo produto. Então nós estamos de sentinela, como na lei também está, a ovelha está de sentinela, no caso de um foco de aftosa, a contraprova da vacina ou da doença do foco vai ser no ovino. Aham. Isso já interrompe um pouco de processo nosso de exportação, de protocolos sanitários para outros tipos de venda, que seja através de protocolos para exportação e outras coisas mais. Então, é o que eu falo, nós temos que simplificar a cadeia, deixar ela o custo mais barato, parar um pouco de modismo, Sim. ler um pouco mais sobre não é o ler em matérias patrocinadas, que são as maiorias, né? É ler o que o produtor escreve no dia a dia, não aquele que quer vender conteúdo na internet. É Sim. aquele que teve traumas, aquelas percas, e junto com a pessoa, talvez, achar uma solução com alguém que tem conhecimento, que tem bagagem, que tem tempo na criação, né? Tem tudo Sim. isso. É importante você estar
Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Sim, A gente trabalha com bovinocultura, conhecendo outras atividades, e visitando produtores, eu digo, das das antigas, né? antigas, isso é uma Porque o bagagem cara tem uma experiência que é fenomenal. só o tempo vai te É. ensinar aquilo, Os né? práticos, né? Os capatazes de fazenda antigo, cara, não tem coisa mais gostosa você sentar do lado do cara e debater o dia a dia do manejo É, dele, ou como ele enxerga, como exato. ele entra num pasto e vê como é que tá o rebanho naquele dia lá, Até mesmo estar ali com ele fazendo aquilo fazendo ali isso para aí. ver. E é isso aí, nenhuma universidade ensina, isso aí não Sim, tem, isso é tempo. sim. E aí o que eu falo, porque eu falo meter a boca, não, eu critico muito, porque o que acontece? Dificilmente quando uma cadeia não remunera bem, de ter um bom profissional nela. O bom profissional ele vai se dar bem em qualquer outro tipo de, principalmente no mesmo ramo, né? Muda-se a Sim. espécie, mas fica no mesmo ambiente. Então, você pega grandes pesquisadores, grandes profissionais da ovinocultura que migraram para outras cadeias, por Aham. questão financeira, ele tem que sobreviver, ele tem família. Então, o pouco que está entrando, ou os jovens que estão entrando hoje, não tem nem aquele guru que tinha antes, aquele professor que ia a campo, sujava a mão de lepecite, né? Sim. Ajudava a fazer uma cesárea, como diz o outro, pegava. Eu tenho, eu tenho muito relato para passar, porque é muito tempo, né? A gente vai falando e vai lembrando de episódios aí, né? A gente dava a cara a tapa mesmo. Um dia, a dona Maria do Carmo Arenales quis fazer uma pesquisa de novos produtos de homeopatia dentro. Eu cedi uma área lá proporcional, dividimos em dois lotes, o tratado testemunha. Os professores iam diuturnamente lá tirar sangue dos animais, coletar fezes e aí tira a homeopatia, aí estoura a orelha dos animais, aí causa uma infecção. Cara, aquilo lá era fantástico, eu vi de perto essas coisas, sabe? A Aham. parte nutricional, na época do cobre, né? Hoje você já nem ouve quase falar mais em intoxicação por cobre, né? A Sim. questão do sabor na carne, né? Os produtos que tem que usar na nutrição ou não, estão começando agora a ter uma noção melhor. Mas aí você muda a raça, tem uma raça que tem mais conversão, outra que tem menos, um que assimila mais gordura, outra menos. Então, a ovinocultura, é o que eu falo assim, é um baralho que está faltando algumas cartas e que você tem que dar um jeito de embaralhar e se quiser jogar, tem que contentar com aquela hora que você sai, como diz outros, tem três as no baralho, vamos jogar assim mesmo, né? Né, tem que fazer o que dá, o O que que dá é tem, o que né? tem. E deixa eu te perguntar, o que prejudica mais o produtor hoje? Custo de produção, mão de obra, sanidade, falta de escala ou dificuldade para vender? Se você vende bem, tá? Se você tem liquidez no seu produto, não tem dor de cabeça na hora que você precisa pagar a tua conta, o resto tudo você conserta. Aham. Seja você com esforço pessoal, seja você remunerando melhor no funcionário, que é o grande problema, que eu ia colocar como principal gargalo. Mas como a grande parte dos rebanhos hoje estão em escala menor, com pequenas propriedades criando, e quando você tem grandes produtores, pecuaristas que têm ovelha para consumo, eles têm bons profissionais ali dentro, na grande maioria. Então, essa parte da mão de obra eu vou te deixar de lado um pouco, né? A questão de liquidez, você fazer um bom produto, dificilmente você não consegue vender. Mas aí a logística é um entrave muito grande. Vamos falar em números. Se você produz 20 cordeiro aqui hoje e quer terceirizar um abate em Botucatu, são 350 quilômetros, mais pedágio, mais o custo do abate. A hora que no outro dia você pegar a carcaça desses animais e for fazer conta o que ficou na estrada, você desanima. Sim. Então, eu tenho certeza, posso falar com a boca cheia, é um baita de uma atividade rentável, até você querer sair da porteira, entendeu? Sim. Então, não tem como criticar a cadeia. O que eu critico são os criadores que entraram sem embasamento, com modismo de raça, e às vezes estragaram grandes, grandes projetos futuros, grandes rebanhos adaptados, por questão de querer ver beleza, né? De querer. É igual você comprar uma Ferrari e quiser ir para a fazenda, 15 quilômetros de terra, você sai com ela no guincho. Sim. E isso fizeram na vinocultura, porque o mais fácil era comprar os bichos, sabe? Entender do sistema era o mais É. difícil. É o que eu costumo dizer, é o investidor brasileiro, né? É, o investidor Ele, brasileiro. ele vê o número final ali e esquece de ver todo o operacional, É isso aí. todo. Sou apaixonado em trailer, ando com trailer desde quando voltei dos Estados Unidos. Você me perguntou no começo, antes do podcast, sobre carretinha, sobre esse trailer, né? E eu vejo, nós não temos esses benefícios, essas ferramentas. Você tem que ler, pesquisar, fazer. Aí trazem os carros que são feitos fora do Brasil para isso, mas custam uma fortuna, não viabiliza o teu negócio. E aí Sim. quando você cai na manutenção também é uma coisa que assim parece que você não pode usar para aquilo. É.
E é o Brasil, é o que nós estamos vivendo. Carga tributária em excesso. É um país que você vai no banco, financia um trator hoje de 1 milhão, amanhã você se arrepende, esse trator vale 600 e você deve 1.600.000 para o banco. É bem É isso. bem isso, não tem. E aí vai. Eu sou também do setor sucroalcooleiro, vivo de renda de cana também. E você imaginaria há 6, 8 meses atrás o patamar que chegaria a TR de hoje, né? O culpado é o milho agora, o culpado é a caneta que diminui o consumo do açúcar, caneta de emagrecimento É, humano. Então, nós somos atingidos diretamente, nós como produtor brasileiro, não falo de outros países, que muitos dos outros países corrigem essas falhas, né, no campo, né? sim. Então, tá muito difícil, é a questão da produção. Então, eu falo assim, ovinocultura é ruim? Não, de maneira alguma é bom, é espetacular, não é bom. Só que é o que eu falo, você tem que, antes de tudo, a pesquisa, vai atrás. Eu cheguei dos Estados Unidos, que a hora que eu decidi, como lá a gente viaja muito, né? Você morou lá também, coisa, a gente tem, graças a Deus, o benefício de você conhecer tudo e tocar em tudo e visitar. Diferente do Brasil, que quer coisa pronta, né? Quase tudo no colo. Eu cheguei aqui, eu peguei o que nós tínhamos de mídia na época? Globo Rural, revista Globo Rural. Aham. Todas que tinham capa com ovinocultura, não era matéria, não, a capa. Peguei, li todas, cheguei numa conclusão. Eu falei, eu tenho que andar. O que eu gostei na foto, eu tenho que ver de perto. E saí para andar. Peguei caminhonete, andei, fui para Guarapuava, fui para Passo Fundo, fui para Uberaba, fui para Triângulo Mineiro, fui para Goiás, onde tinha. Fui para Bahia. E fui conhecer de perto. Fui buscar bicho em feira de Santana, fui buscar bicho para conhecer. Fui para o Ceará para ver cabra, cara, e Pesquisar, né? pesquisar, Ver ver na de perto, prática. na prática. E vi que nós estamos vários países dentro de um só. Sim. Então, eu fiquei na minha região, focado naquilo e decidi. E hoje, graças a Deus, o sucesso que eu tenho uma venda expressiva de reprodutor, né, Felipe? Assim, as pessoas nem enxergam isso. O que eu estou passando, cara, é até engraçado, mas para mim é trágico. O que eu tenho de procura de matriz hoje é um negócio gigantesco da minha raça, sabe? Aham. E as Isso que eu ia pessoas. perguntar, você vende matriz Não, então, também? mas aí é o que eu falo, não existe mais esse animal em oferta. Aham. E eu produzo para repor meu rebanho, né? E geralmente 2, 3 clientes compram o excedente. E aí os clientes não têm ideia da grandeza que a gente tem no mercado e todo mundo acha que só ele é o cliente de fêmea. Vem, ô, Vermelho, você não me arruma nem 5, cara. Aham. Mas não é a 5. É que não tem 4. Hoje eu tenho, hoje, nós estamos gravando esse podcast, eu tenho mais de 400, procura de mais de 400 matrizes em forma de cordeira, borrego ou ovelha que seja, de 5, de 10, para mim poder também vender um reprodutor junto, de pessoas que querem recomeçar, que já Entendi. criaram, que arrendaram a fazenda, agora quer ter um rebanho, compraram uma chácara, é todo dia, cara. E aí trava um pouco a venda de reprodutor, porque essa era uma das coisas que eu fazia com sucesso. Como eu tenho uma bagagem, um know-how de adaptação do animal, de o que fazer com aquela raça naquele ambiente, eu vendia essas matrizes, mais o reprodutor e começava um projeto com uma assistência, né? Então nós temos que recomeçar tudo de novo. E eu estou incentivando as pessoas que ainda conseguem ter um certo potencial financeiro a entrar e produzirem matriz para o mercado. E se nós Legal. falarmos em número, o mercado hoje pagando 16, 17, 18 reais no cordeiro, vamos arredondar para a gente conversar e as pessoas entenderem. Um cordeiro de 40 quilos a 15, arredondando números, na realidade, 600 reais, tá? Aham. Na mesma idade, em 6 meses, uma matriz de 6 meses, 1.200 reais. Uma cordeira, Caramba. porque não tem. Eu ia fazer essa pergunta para você É, agora. Qual o valor médio de uma matriz sim. e de E o um que que acontece? reprodutor? Geneticamente falando, hoje uma cordeira cruzada com pleno desenvolvimento, se você olhar assim, você vê que a sanidade está em dia, a conversão alimentar dela está com a genética, pelo menos para uma conversão boa. Você vê que ela vai ser uma futura matriz, ela vale tanto quanto uma matriz pura sem registro, sabe? Não precisa de tanto genético para agregar valor, de tão escasso que estão os produtos. Caramba. Aí nós temos o Nordeste produzindo em volume, e mandando animais para cá sem precedente, sem ninguém saber o que vai ser na recria, e achando que aquilo é a solução. Sim. Aí você vê rebanhos microdesenvolvidos, para não falar subdesenvolvidos, porque viram os anão, viram as ovelhas paradoras de jardim, que eu brinco, Aham. né? E a pessoa não sabe recriar aquilo lá, e para quem vendeu, muitas vezes não sabe nem o que vai acontecer. Vende como prenha, emprenhada na propriedade, na verdade ela enxertou no caminhão vindo com os irmãos, que Sim. os cordeiros, quando você compra no Nordeste, vem macho e fêmea junto na carreta, sabe? Vem misturado, porque até pouco tempo atrás a fêmea valia menos no quilo do que o macho lá no Nordeste. Hoje é Aí parelho. equilibrou, o Nordeste está tendo um certo consumo, criou-se os confinamentos do Nordeste, estão abatendo. Só que é o que eu falo, é bem diferente a carne feita lá em termos de sabor, que a nossa carne, a carne produzida no Sul.
E o que eu entrei no mercado era para vender a carne que eu consumia e que as pessoas elogiavam, o que a gente faz até hoje, né? Mas aí o mercado o mercado é o maestro da situação, né? Ele que vai e Ditar já tá tudo. penalizando bem, porque nós estamos tendo muita oferta de carne. Aí é o que eu falo, maciez faz parte do processo. Não tem como você tirar maciez do animal pronto, Aham. cordeiro, né? A não ser que você esteja batendo uma ovelha e vendendo ela como cordeira, né? Ou um capão e vendendo como cordeiro. Mas mesmo quem conhece já vai sabendo. Coloração da carne, grossura de osso, que você está sendo enganado na gôndola, ele tem muito disso. É muito, mas muito mesmo. Porque o que acontece? Nós vamos falar em números, o cordeiro vale 15, a ovelha vale R$ 8 o quilo vivo. A ovelha de descarte gordo, 9, Aham. 10. E na gôndola, por escassez, vende no mesmo preço final, entendeu? É até engraçado, cara, porque a gente conversando assim, e eu pensando, você vai em churrascaria, pelo menos, eu não sei se é minha família, mas toda vez, todo mundo, a carne principal da churrascaria eu quero saber se tem cordeiro. E aí você Esquece picanha, aí você esquece. conversa com pessoas que entendem de carne, a maioria hoje não serve uma carne de qualidade, sabor, porque querem comprar em preço e compram no clandestino, Sim, sabe? São poucas assim. Você pega, por exemplo, não sei se pode citar nome ou não, mas nós temos uma pode, claro. churrascaria referência Prudente que compra de parceiros nossos, de cliente meu, de Aham. produtor, de coisa. Então, assim, aumenta significativamente pela qualidade que ele está colocando nela o consumo. Aí chega que o ticket médio dele tem que aumentar, porque é uma carne cara com osso, Sim, não é uma carne barata. Então, assim, é complicado, né? É, e tem outros casos que, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, teve que tirar do cardápio um restaurante de referência gigantesco, lá assim, em termos de valor agregado, porque não conseguia aquela qualidade para colocar no cardápio com tanto animal que nós tínhamos no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos que fazer um projeto do grupo que fornece carne de bovino para eles. Fizemos um projeto, me chamaram, o que que você acha? Eu falei, não, estamos usando minha genética, fazendo com os preceitos naturais, que é fazer o animal a campo, tentar ao máximo fazer esse ruminante ser terminado a campo e depois termina com um processo bem simples em confinamento para padronização da carcaça e faz fila para consumir essa carne, né? legal, hein? Então é assim, se você tiver consciência que o que é legal, até serve, o que é legal é o seguinte, é você saber que tem gente esperando você fazer aquela carne para comprar de você. Legal, Significa que você está no caminho certo. sim, E as pessoas entram ao contrário, Felipe, eles entram querendo ter volume. sim. Nem testou se consegue vender 10, 20 ou 30 cordeiros, já vai para 400, 500, e às vezes tropeça no vilão, ou o mercado te exclui por causa de qualidade de sabor. E sempre o sabor, eu cito sabor porque. E tem raças que acentuam mais o sabor, não tem jeito, faz parte. São raças que não são feitas para terminar em coxo, você está entendendo? Então, e a culpa é do brasileiro, não é culpa da raça. Sim. As raças são ferramentas de construção, não é nem de correção. Né? Toda raça, se você souber usar ela na hora certa, ela te constrói, ela te agrega No local no certo. local certo. Desculpa te interromper mais uma vez. Você falando de sabor, eu comi em Portugal um cordeiro, cara. É É, assim, coisa de outro mundo. Eu falei, eu perguntei até, é uma prima minha que fez, né? Falei, que pedaço do boi que é esse aqui? um cordeiro, porque Tava você. uma delícia, era É, um ensopado assim, e era é. assim, eu tava lambendo os beiços, de tão bom que tava. O que é gozado é assim, por exemplo, eu faço as exposições mais específicas, eu estou quase sozinho, igual eu tenho parceria com o Marco da Leilo Sul desde os 16 anos do primeiro evento na Leilo Sul Agronegócio. E o Marco, o gentil do jeito que ele falou, Vermelho, você tem que trazer um carneiro daquele seu para mim comer. E ele coloca na cantina que serve para os funcionários. Aham, Então ele faz um almoço, talvez pelo tanto de carne que eu levo, dá um almoço, uma janta, às vezes só um almoço, e fica marcado aquele dia que todo mundo só faz no sal, sim, porque a carne tem um sabor especial. legal, hein? E aí eu comecei esse ano, que nós fizemos o primeiro evento em Bonito, e depois veio seguido Bataguaçu, depois Venceslau. Eu não pude atender Venceslau esse ano, eu estava em viagem com a família, que a gente tem que atender a família, só viaja, né? E aí eu bati cordeiro e peguei churrasqueiros que sabiam fazer na brasa, sem sal, sem tempero nenhum, e cortava na tábua sem tempero e jogava um pouquinho de sal em cima. As pessoas saíam perguntando que parte do boi que era. Entendeu? Porque a carne do cordeiro é uma carne vermelha. Você não tem aquela história da cultura, uma carne doce, carne que não sei o quê, que tem sabor, Tem que temperar de tem tal tempero. jeito, né? Não, por isso que eu falo, a partir da hora que você produz nas regras certas, natural ao extremo, até você pode suplementar, que qualquer país do mundo suplementa, mas tem o limite, né? Aham, Tem o limite.
E aí você migrar com um animal que tem um relógio biológico, você tem assim uma conversão que dentro de 4 meses de vida ele pode ficar pronto 3 meses, 4 meses já para a indústria, no peso que quer. Aí você tira do pé da mãe antes da hora, vende para um terceiro, o terceiro transporta, joga num coxo, concentra com animais de outras origens. Esse carneiro ele vai estar produzindo cortisol o dia Sim, inteiro, ele vai estar convertendo num estresse. E o que vai ser dessa carne embalada lá na frente? sim. Entendeu? Então, o que não entendem e estão incentivando muito, porque é muito fácil você pegar o final do processo e incentivar. Agora, e a base? A base está sendo sustentada? O alicerce está sendo feito bem feito? E não está, né? Sim, Então, nós temos que olhar para trabalha isso. muito nisso, né? E voltando àquela questão das fêmeas, para um pequeno produtor hoje, o que você recomendaria? Já que você falou de toda essa questão da escassez, né, no Sim. mercado. 30 matrizes muito boas ou 100 ovelhas medianas? Eu, primeira pessoa, se nunca criou, ele comprar o mais próximo possível as fêmeas da propriedade dele, sabendo que é nascido na região. É, Primeira. o mais próximo possível, né? Ou Dentro seja, não dentro do trazer lá do ambiente. Dentro do Nordeste. estado de São Paulo, se não tem na cidade, cidade vizinha, que se assemelha a solo e clima que nós temos. Primeira Sim, coisa, isso aí já beneficia muito você, tá? Segundo, verificar a idade dessa matriz, porque você consegue ver via dentição, né? E quanto mais jovem você conseguir comprar e ter paciência de recriar, enxertar, coisa que é difícil de ter. Estou falando assim, essa seria uma regra legal. Você vai estar fazendo uma escola dentro da tua propriedade. Que a ovinocultura, se você dividir essa mesa aqui em 6 propriedades e você for aplicar o mesmo manejo em todas as propriedades, você pode ter certeza que vai ter diferente tipo de resultado, tá? Por estresse, por questão de adaptação, por questão de idade, de raça. Então, a regra seria: vamos falar em bovino para todo mundo entender, que aí eu correlaciono depois para as pessoas entenderem. Comprar novilha, fazer a estação de monta com um touro bom, que é o patriarca, é o melhor que você pode chegar, é o melhor dos mundos na ovinocultura, você ter um bom carneiro, sim. adaptado, mas um carneiro puro. E aí você vai fazer o seu meio sangue, ou já vai fixar a característica de uma ovelha já, dependendo do que você comprar, que já tem a mesma característica do macho. E ali você passar um ano aprendendo dentro do teu manejo, você vai ver capacidade de produção, porque ninguém pode chegar na tua propriedade e falar: no seu hectare cabe 10, 20 ou 30 ovelhas. Aham. Você tem um histórico, a maioria tem um histórico da bovinocultura. Então, se cabe 3 unidades animais de 600 quilos, são 1.800 quilos dividido por 60 quilos, que é o peso de uma ovelha, peso médio, são 30 ovelhas, você já sai comprando 30. Mas o sistema de pastoreio ou o tipo de pastagem que você tem não comporta essas 30, ou Aham. vai comportar muito mais. Então você precisa ter um módulo para você aprender dentro da tua propriedade. Isso seria uma coisa inicial. Se você, muitos não têm tempo para isso, nem paciência. Mas seria Aham. legal ser assim, tá? Ou Sim. pegar um baita profissional que você tenha na região e apostar no profissional, né? Falar: não, ele tem conhecimento suficiente para mim já instalar um projeto aqui. Esse cara, se ele entende da região, entende do processo todo, do tipo de pastagem a ser implantado, ou o benefício que a sua pastagem já vai trazer para a atividade, tipo de cerca. Então é bem complexo, porque você está mudando. A única coisa que você tem do que a atividade anterior que você tinha, se no caso fosse bovinocultura, é o capim, que são ruminantes. O resto tudo muda. Entendi. Então, assim, não precisa ter o volume no primeiro momento, que talvez essas 30 vão produzir melhor que as 100 em desfrute, né? Porque se você traz equivocadamente um número que não vai caber naquele piquete, chega no terço final de gestação, começa a deitar a ovelha por toxemia da prenhez, ou começa a abortar por falta de comida, você começa a comprar comida para você estraga o seu manejo futuro, porque não vai ser esse manejo que você queria de suplementação da Aham. ovelha, né? Você gasta tudo que você vai ganhar, fora o investimento que você já fez, aí você vai pegar um trauma na cadeia, né? Você não vai querer aquilo lá, porque vai ser dispendioso, você vai gastar uma coisa que não estava programado, por um erro de aplicação. Sim. Então, eu acho que assim, se a gente for humilde o suficiente para valer o investimento do macho, você trabalha com macho a campo até 50 ovelhas, tranquilo, numa estação de monta noturna, ou num manejo reprodutivo mais extensivo, 30, 35. Então, você, para diluir esse macho, um número legal é 20 a 30 ovelhas, cordeiras, se conseguir, borregas, sempre uma idade mais jovem possível. Na hora da compra, você tentar ver aprumos desses animais, o desenvolvimento relacionado à idade, né? Porque vai ser matriz, ela tem que carregar esse cordeiro dentro da barriga, ela tem que estar Aham. em pleno desenvolvimento. Então, muitos dos criadores vendem o que não serve para ele. Aí, mas então, põe no coxo, alisa, deixa bonitinho e vende. Aí aquilo lá não vai ser matriz nunca, né? Sim. Vai te dar índices negativos. Aí outros tantos
pega as ovelhas falhadas, abortadas e que não pegaram cria e põe no coxo, tosquia, lava ou embeleza e vende como matriz, se já não serve naquele ambiente que ela é adaptada, você imagina numa troca de ambiente. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com o vilão da ovinocultura, que é o oportunista. É aquele cara que está querendo sair porque já não quer mais, que tomou, então tem uma série de problemas naquele rebanho, aí você tem que comprar o rebanho, trazer para dentro e peneirar. Aí aquela doença que ele tinha lá, você já trouxe para dentro também. E você não Ah, tem conhecimento. é. Então, eu vejo muito isso, tá? Muito mesmo. E aí, quando você pede numa futura matriz um valor um pouquinho melhor, porque você vai ter um pós-venda assistencial quase que gratuito, já traz a solução para o futuro daquela criação, quase que já na venda. A pessoa com um pouquinho a mais, 100, 200 reais, acha caro teu produto. Entendeu? Sim. Então, é difícil. Nós estamos, igual você falou, é o consumidor brasileiro. É difícil de você, a primeiro momento, vender teu peixe, né? É até legal o negócio que você falou, que eu pratico muito isso dentro da raça Cinepol que eu Sim, criei, né? sim, Primeiro, pesquisar, que eu pesquisei muito antes, sim. também rodei muito, mas é o fato de comprar animal perto da sua propriedade. Isso aí é fantástico, cara. Você tem a assistência do produtor, porque De- se você comprar lá no Nordeste, você não vai ter assistência. Não, Você vende compra tudo. aqui, Não que seja ruim, mas o que eu tô falando, a maioria das vezes erra, tá? A maioria das aham, vezes. Não, sem agradecer muito ou botar, dar nome aos bois, que a gente sabe de tudo isso aí, o que acontece, né? Então, quanto mais próximo, você saber o histórico daquele rebanho, já que tem que comprar o rebanho se não achar as matrizes novas, né? aham, Tentar deixar para trás, se a pessoa não aceitar, ou já vender para um terceiro para abate o que você não quer. Tentar trazer o que vai ser, o que vai ficar ali. Isso aí aham, você vai ter pelo menos encurta o processo de adaptação, sim, né? Então nós temos esse rebanho lá, por exemplo, em Chapadão do Sul, no norte do Mato Grosso do Sul, do qual eu dou uma semi-assistência, tipo, eu dou uns apaga-fogo de vez em quando, porque eles têm muita capacidade, muita competência, é um grupo muito sólido em termos de profissionais. Então, você dá umas dicas, assimila rápido, sabe? É legal de trabalhar com pessoas que entendem o que você está falando, né? E hoje, por exemplo, um rebanho a campo deles lá, nós tivemos quase beirando 94% de prenhez com estação de monta campo, cara, muito na bom, braquiária, sabe? legal. E o índice de gemelar no primeiro mês de parição passou de 37%. Tá fantástico. Por quê? Atender os 3 anos de carência, né? Entendi. Não botaram na conta, assim, ou não penalizaram a cadeia quando começou a tomar prejuízo inicial, porque nós tivemos que, pelo volume que eles precisavam, nós compramos rebanho de várias regiões. Aham, Fechamos com a banha inteira para levar e peneirar a hora que chegasse. Então, hoje tem muito mais animais em termos de matriz que foram abatidos do que tem vivos, né? Mas era o intuito de chegar nessa pressão de seleção para estar onde está hoje com esses índices, sim. né? Então, Não é um trabalho, né? Não é não, um curto é prazo, que né? assim, Tem um prazo, o né? ciclo é muito rápido se comparar com o bovino, né? Aham, Não com a ave e com o suíno hoje, que são extraordinária a conversão que eles têm, a forma de. Mas, se você for comparar com o bovino e o que você passa no primeiro e segundo ano, você para na hora e sai falando mal da cadeia. sim. Essa é a questão. E deixa eu te perguntar, dá para trabalhar? Eu sou produtor de gado, eu consigo conciliar a produção dos Fantástico, dois? fantástico. Eu acho que, assim, tirando o sal mineral que você tem que evitar que a ovelha lamba o sal do gado por causa do excesso de cobre que tem e a ovelha não processa o cobre, né? Ela acumula, então acaba dando problema de acúmulo de cobre, ou seja, uma morte relacionada a isso, ou alguns outros problemas. Você vai também estar beneficiando o ovino com a questão da limpeza da verminose, porque não são o mesmo tipo de verme em bovinos adultos e ovinos adultos. Você só tem o mesmo encontro da questão da verminose ser a mesma na questão jovem da bovinocultura, ou seja, no bezerro, né? Mas você trabalhar com gado de recria, de desmama acima com ovelha é fantástico. Ou você vai trabalhar com rodízio na frente, o bovino que come a ponta do capim e o ovino vem atrás comendo a parte mais baixa. Tem várias formas de você Conciliar, né? conciliar a produção. Na capina de pomares, né? Tem clientes meus que plantam coco para produção de coco, de água de coco, que usa ovelha para capinar essa parte do coqueiral. Tem no café, e aí você tem raças que pastam com um sistema mais baixo, outras, por exemplo, você pega o caso da Santa Inês, que ela tem um sistema de pastoreio mais ereto, que é a questão mais arbustivo. Aí você, em questão de árvores frutíferas mais baixas, você já não pode utilizar com uma certa precaução, porque elas comem o produto, né, a Sim, fruta. sim. Então tem tudo isso aí, tem raças para isso, raça para aquilo, e você atendendo as características das raças, é igual eu falei do começo, a raça que eu uso, ela é uma
formadora de cordeiro de qualidade com rusticidade a campo. Então, esse é o benefício que ela me trouxe, né? Uma padronização num rebanho barato comum com aquilo que a indústria quer. E, Vermelho, já caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma opinião sua. Por que você ainda acredita na ovinocultura? Eu tenho duas formas de pensar. Eu, como negócio, que eu precisei passar por todos esses traumas, esses benefícios que me causa agora, depois de 27 anos, são talvez não passaria se eu soubesse que ia acontecer isso por algumas questões particulares. Mas hoje eu tenho, assumo meu negócio, é um negócio, talvez eu seja o maior vendedor de reprodutor do Centro-Oeste. Sou, não adianta falar, por causa dos números a gente sabe, mas é dispendioso, não acho profissionais para isso. Mas a ovinocultura de corte, a qualidade de carne que ela traz, os índices nutricionais para o humano, né? A facilidade de você implantar um projeto. Se você tiver todos esses preceitos que eu falei anteriormente, é um baita de um negócio, é uma receita no campo, talvez, das melhores. Aham. Mas é o que eu estou falando. Ah, você ligou, o fulano te ligou e você falou para ele não criar. Então, eu tenho feito muito isso, eu não tenho incentivado a não criar, não é isso. É a pessoa, desde o começo que eu venho falando, buscar saber aonde que ele vai vender, né? Eu não consigo, como diz o outro, ditar a regra final, que é a venda, que é a liquidez, né? Sim, Então, esse aí que é o problema de você incentivar. Depois você vai virar o culpado do insucesso final da pessoa. A carne, você sabe, todo mundo gosta, que é uma carne elogiada nos quatro cantos do mundo, tem valor agregado, apesar dela ser uma carne com osso, por isso que eu falo é valor agregado, porque você não desossa o cordeiro. Hoje tem algumas marcas que já agregam o valor que faz isso. Ah, então, por que de não ser bom o negócio? Mas a ponta final é logística, né? sim, Então, por isso que eu falo, é duas partes que hoje eu sinto na pele também. As exposições agropecuárias, elas diminuíram a questão de negócio. Virou show e rodeio. sim. E intitulam como exposição ainda. Eu, como vendedor, estou indo nelas. E cada vez mais fica mais nítido que eu vou ter que mudar meu sistema de negócio. Não é seu público que está ali, né? Não está indo mais. O público do campo não vai mais Não em vai você. mais. Então, é o que eu costumo falar. Eles usam o nome Exposição Agropecuária para atrair o público do show, mas acaba quem manda. Não tem a oferta para o público, não tem o público-alvo do agronegócio, né? Sim, Então, assim, é o que eu falo, nós estamos passando uma crise sem precedente no país do agronegócio, né? Em todos, agora acho que pequeno, grande e médio e todas as espécies convergiram num problema só, né? Aí você pega, por exemplo, e vê a AgriShow, né? O que acontecia antigamente na AgriShow? Você ficava esperando a data para ir lá dentro para você ver os lançamentos e os benefícios financeiros, que é os descontos, as bonificações, né? Então, uma exposição precisa dessa característica para atrair. Ou a parte técnica ser uma coisa muito inédita, sim, as palestras, alguma coisa que traga público, né? Aí sim nós estamos falando de parte técnica que não está tendo empenho desses sindicatos, mais por causa da questão financeira, trazer profissionais de longe, e a internet te traz isso na palma da mão. exato. Então, o que aconteceu? As empresas mesmo deram um tiro no pé, né? Elas focavam na AgriShow, e hoje você pega no mês de maio, que é o mês da AgriShow, no primeiro dia do mês, ou até antes, o gerente do teu banco está ligando falando que você já tem o crédito ali sem precisar ir na feira. Sim. Ou uma marca de carro já sai com a mesma promoção que vai ter lá dentro. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei um trator agora, eu não fui na AgriShow. Sim, Aconteceu comprou no isso. valor da AgriShow. Falou, ó, promoção aqui da AgriShow. Então, aí Comprei você aqui. vai viajar 400 quilômetros de onde nós estamos aqui, não tem hotel, vai pagar para entrar, passar calor, poeira, para ter o mesmo benefício fora de lá. Então, eles não estão enxergando muito o que está acontecendo nesse sentido. Sim, Eu estou citando a AgriShow porque todo mundo que eu falar vai entender o que eu estou falando. Mas as exposições que eram referência dentro do meu estado de atuação, que é o Mato Grosso do Sul, primordialmente, por isso ser presidente da associação, tentar fomentar ali dentro, tirando Campo Grande, Dourados e Maracaju, falando com propriedade de causa, porque eu fico do primeiro ao último dia, aliás, eu fico um dia antes de começar e um dia depois que termina, eu sou talvez o único dos produtores que fazem isso há 27 anos, e então eu posso falar com propriedade de causa. Eles não, e outra coisa, né? Como não tem mais muita verba no sindicato, eles precisam se associar à política, né? E esse dinheiro vindo da política, a exigência quase que intrínseca é você trazer o público, a parte social. sim.
Então, cara, o que tem de gente dando tapa na cabeça de carneiro hoje em dia, que antigamente vinha para elogiar tudo, sabe? O Aham, brasileiro não gosta, não consegue ver com os olhos, tem que ver com a mão, né? Aí você sim. vê, mudou totalmente o público. Aí durante o dia, numa exposição, você vem de longe, tudo, não tem uma água mineral para você comprar, porque o barraqueiro, o vendedor de água, de paçoca, de cocada, de lanche, abre à noite, porque é a hora que abre o parquinho, é a hora que vai ter o rodeio e o Que show. vai ter o público, né? É, Vermelho, muito obrigado eu pela que sua agradeço, cara. presença. Pô, nota 1000. Eu gosto muito porque são aulas que eu tenho Ah, e ajuda legal, cara. E muito a eu minha tenho o maior atividade. prazer eu tenho o maior prazer de falar e as pessoas entenderem o tanto que a gente sabe. Porque a gente, nós, por mexer com carneiro, o que que acontece? A gente mexe com um animal que as pessoas geralmente davam de presente, não dava muito Sim, valor, mas tem toda uma técnica, tem todo um tem um conhecimento por trás mercado, né? e eu, é o que eu gosto. Quando me convido, eu vou e falo abertamente, que não tem nem noção o que a gente passou e o que a gente faz, né? Sim, É o que eu falo, às vezes a pessoa subjuga, a gente trata. Ninguém é pequeno, grande, médio, todo mundo tem que ter seu respeito. Mas às vezes trata a gente às vezes, com desdenho, né? Porque tá ali até hoje, fazendo o quê, sabe? sim. Então, mas tô feliz, tô contente, sou respeitado de ponta a ponta no Brasil, graças a Deus pelo trabalho que a gente faz. Tirando alguns aí que são aventureiros, que ainda estão e tenho certeza que vai sair do mercado, tem muita gente boa, cara, tem muita gente. Legal. E obrigado também pelos Não, bonés. isso aí virou uma referência que Muito eu obrigado. praticamente nasci de boné, né? Eu sou Né, tá apaixonado. certo. E aí eu faço a sequência, não repito modelos, e aí todo mundo pede, aí Todo eu mundo falo, quer, né? esse inclusive a gente fez ele a gente caça muito javali, né? Ah, Então legal. para a turma da caçada, o hunting season, para a turma da caçada de javali usar e fazer propaganda também. Então deixa, Eu tenho o boné que o pessoal usa na praia, os laranjados, tenho o pessoal, vou surfando nas ondas, né? deixa eu então deixar um recado pro meu irmão. Sim. Esse aqui é meu então, hein? Eu trago outro para ele, eu não sabia. Legal, cara. Valeu, Vermelho, muito obrigado. Obrigado, eu.